Olá, estamos de volta para a nossa aula do curso bíblico, no nosso primeiro semestre, a introdução à Bíblia. E hoje com a aula de número 10, vamos falar sobre o Novo Testamento e o seu contexto greco-romano. Nasce o Novo Testamento é uma cultura tanto grega quanto romana, uma cultura de muitos deuses, uma cultura politeísta. Mesmo que os romanos estejam no poder no primeiro século, a cultura herdada ainda é muito helenista, isto é, grega. Em termos de religião, os romanos e gregos tinham muitas e muitas semelhanças, tá bem? Então, por isso que nós falamos de uma cultura greco-romana, que foi se estendendo nos séculos seguintes. Vamos falar, então, da religiosidade greco-romana. Falamos em termos de religiosidade, porque falar em termos de religião é um pouco complicado, porque não havia uma religião em si, mas uma coisa muito diversificada. Então falamos de religiosidade, certo? Essa religiosidade ela tem 5 características fundamentais. A primeira delas é o politeísmo. E é muito importante que nós tenhamos bastante consciente o que isso significa. Que havia muitos deuses, isso é conhecido para a maioria de todos, mas o que é difícil para a cultura daquele tempo imaginar é que alguém pudesse ter apenas um único Deus e que houvesse uma exigência de um só Deus. Então, politeísmo é uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente como o contexto dentro do qual nasce o cristianismo, o Novo Testamento, como uma cultura monoteísta. Né? A segunda questão, ligada essencialmente a esta, é do não exclusivismo. Era comum, era patente para todos de que você adorava tantos deuses quanto quisesse. Havia, na verdade, milhares de deuses para todas as coisas. Para aquele mundo não era imaginável a ideia de proselitismo, como tinha no judaísmo, de trazer para dentro do judaísmo e das suas práticas, muito menos da ideia de evangelização, como tinha no cristianismo, falando da fé em Jesus como único Senhor. Um outro elemento junto com esse conceito é a ideia de uma não exigência nem ética nem moral. Por parte da religião, não havia nenhum tipo de exigência no modo de se comportar, de agir, de falar, qualquer coisa. A religião não tinha a ver com a ética, com a vida, com o modo de vida das pessoas. O conceito de religião não se importava como as pessoas viviam a sua vida. É uma ideia muito diferente para uma cultura cristã da qual nós estamos acostumados, tá bem? Um outro elemento que a gente precisa ter em mente, que a religião greco-romana, ela estava pautada basicamente num princípio de troca, e eu vou aprofundar isso um pouco mais adiante ainda. O relacionamento se dava com os deuses no sentido de barganha, de agradar aos deuses através de sacrifícios. Na cultura que nós conhecemos no Brasil, dos despachos, está ainda enraizado nesse conceito de que você faz uma oferta a uma divindade para que você consiga
aquilo que você quer. Você quer que a divindade dê para você algo, então você oferece um sacrifício. Esse era o princípio básico da religiosidade da época. Ou também se ofereciam sacrifícios a um deus para aplacar a sua ira. Você já deve ter visto em filmes quando uma cidade, uma cultura, uma região estava envolvida em questões climáticas e coisas do tipo, se faziam sacrifícios porque determinado deus estava descontente ou estava irado com alguma coisa no que ele não tivesse sido atendido, né? Porque as suas exigências em termos de sacrifícios oferecidos não foram do agrado daquele Deus. E o último e quinto elemento básico dessa religiosidade é que não existe nenhum livro, nenhuma literatura normativa, como se fosse uma revelação. Novo Testamento tem os escritos, tem os evangelhos, o judaísmo tinha a Torá, outras religiões têm outros livros, literaturas, né? Mas a religiosidade greco-romana não tem isso. Então, a religião por si só não tem algo normativo como uma revelação, né? Então, o Novo Testamento nasce dentro desse mundo que tem essas ideias básicas. E na medida que a gente vai se dando conta do ensino do Novo Testamento, a gente vai se apercebendo quão distinto ou quão do avesso a essa cultura o cristianismo é, né? Então, praticamente todas as coisas são exatamente o inverso do que era a cultura greco-romana, ok? Então, de novo, né, a gente precisa ter em mente que a relação que se tinha naquele tempo com os deuses, havendo muitos à disposição, era o tipo de investimento que se queria fazer ou se fazia em termos de sacrifícios para barganhar com determinada divindade aquilo que alguém queria, uma cidade queria, um rei queria, se faziam sacrifícios para as guerras. Eu chamo isso de, entre aspas, investimento. No mundo antigo, quanto mais caro fosse para o adorador o sacrifício, mais chances se tinha ou se imaginava ter de que a divindade atendesse o seu pedido. Por isso nós temos no mundo antigo também, inclusive, o sacrifício de pessoas humanas e, inclusive, sacrifício dos próprios filhos, né? Sacrifício humano também era conhecido no mundo israelita daquele tempo, né? Então, essa cultura, esse modo de pensar não é só greco-romana, mas vem de muitos séculos antes, né? Milênios a gente pode falar. É uma cultura que vai se desenvolvendo com o passar dos séculos também, se ajustando e mudando, ok? Em termos de deuses greco-romanos, especialmente eu vou falar aqui dos gregos, né? Dos deuses gregos, porque os romanos eles os incluíram na sua cultura e fizeram poucos ajustes. Os deuses mais importantes eram os deuses do Monte Olimpo, ou os deuses do Olimpo. Eram 12 os deuses, e o chefe dos deuses era Zeus. Zeus tinha sua esposa, né? Então esses 12 deuses eram os mais importantes em termos de uma hierarquia de deuses. No entendimento daquele tempo, se entendia que os deuses eram eternos, mas ao mesmo tempo não se sabia desde quando eles existiram. Eles não foram sempre eternos. Em algum momento do mundo, da história, os deuses apareceram ou nasceram. Não vamos discutir isso hoje com profundidade, como nascem os deuses, mas
uma vez que eles existem, há um entendimento de que estes que são conhecidos, eles são eternos. O segundo grupo de deuses são os deuses que têm autoridade e poder sobre um território, uma região, sobre uma cidade. Então é uma outra categoria de deuses, então, que eram adorados naquela cidade, né, naquela região e naquele templo, né? Depois existia uma terceira categoria de deuses que eram chamados de heróis. Eles não eram nem pessoas humanas, nem deuses completos. Eles eram, então, chamados de semideuses. Eram pessoas mortais, mas com habilidades e características sobre-humanas ou excepcionais. A cultura grega, os filmes falam desses heróis, né? Temos, por exemplo, quando se fala de Aquiles, um deus, um homem, um guerreiro muito habilidoso, muito poderoso e tal, mas ele tinha um ponto fraco que era o seu tendão. Por isso hoje se fala, esse é o meu tendão de Aquiles, né? Onde é a parte frágil daquele semideus, né? E outros deuses assim por diante. Depois, na cultura greco-romana, existem ainda os demônios. Os demônios, eles poderiam ser bons ou maus. E eles estavam relacionados a pessoas, ou a circunstâncias, ou aos próprios deuses, né? E aí também nós temos, em termos bíblicos, um pouco das raízes, né, da compreensão do mundo espiritual daquele tempo, ok? Então, em termos de deuses, um pouco essa compreensão. Os deuses, mesmo os do Olimpo, era entendido que, por excelência, a manifestação dos deuses e a moradia dos deuses acontecia no templo, era no templo. Isso é uma compreensão muito difundida, que os deuses habitavam nos templos. Quando falamos lá no Antigo Testamento, numa das aulas da religiosidade do Antigo Oriente Próximo, já falávamos sobre os deuses que habitam nos templos. Esse conceito se manteve, né, de acordo com a cosmovisão religiosa de todo o Antigo Oriente Próximo e continua entre os gregos, entre os romanos. O templo como lugar de manifestação dos deuses. Lá, então, se faziam os sacrifícios, lá se vendiam os animais, lá existiam os sacerdotes, né? E tudo isso precisava ser sustentado. Comprar o animal para o sacrifício, a oferta para o templo, para o sacerdote. Lá também se recebiam oráculos em relação ao futuro. E uma das práticas muito difundidas e conhecidas era também a quantidade de homens e mulheres que estavam no templo, que eram prostitutas cultuais ou prostitutos cultuais. Entendia-se que, tendo uma relação sexual com um desses prostitutos ou prostitutas do templo, se poderia entrar numa intimidade mística com aquele Deus para conseguir ganhar algo que se desejava. Existem muitos estudos disponíveis sobre a prostituição cultual, já era do Antigo Oriente Próximo também. A Bíblia fala dessa realidade também, o Antigo Testamento, essa realidade dos templos. E havia, de fato, muitos templos no Antigo Oriente Próximo. Se investia muito nos templos. Também nos templos se podia fazer votos solenes, então, onde se oferecia, por exemplo, queria uma cura, podia oferecer um modelo de barro de um braço, coisa parecida, ou um voto que se pronunciava, e isso então não custava.
Mais adiante, ou dentro desse contexto, a gente pode ver o que basicamente se pretendia com os sacrifícios. Então, honrar a divindade, mas também se ia ao templo para agradecer alguma coisa que aquele adorador conseguiu. Essa cultura nós temos nos lugares de procissão, onde pessoas levam objetos agradecendo, por exemplo, dizemos hoje, agradecer a graça recebida, aquela imagem, né? Ou na antiguidade, aplacar a ira de Deus, daquele Deus, ou de pedir um favor. Você vê ou pode perceber que elementos dessa cultura religiosa foi perpassando os séculos e nós podemos ver, perceber vestígios dessa cultura no século XXI. Temos ainda a religiosidade que é doméstica, é dentro da casa, é particular, não nos templos. Como funcionava essa prática? Um dos elementos que existia muito forte era conhecer o futuro. Então, através de muitos ritos, se procurava saber acerca do futuro. E, de modo especial, se usava a interpretação de sonhos para saber o futuro, conhecer o futuro. E diferentes práticas se usava para adivinhação. Vísceras de animais, observar o céu, as nuvens, as aves e assim por diante. E também se usava um outro artifício que vamos chamar aqui de magia, onde se usava talismãs, objetos que as pessoas usavam no seu corpo para protegê-las, para abençoá-las. E essa é também ainda são duas práticas que nós conhecemos no nosso dia a dia por aí hoje, né? Então, vemos aí que essa religiosidade, embora esteja 20 séculos atrás, ainda tem elementos na nossa cultura. Você percebe como os elementos históricos, ou melhor, os elementos religiosos foram perpassando os séculos e essa religiosidade se mantém, esse entendimento se mantém apesar de estarmos, por assim dizer, numa cultura cristã. Tá bem? Com os romanos, o que mudou? Poucas coisas, mas duas muito importantes que vemos no Novo Testamento e que trouxeram dificuldades para os cristãos. A primeira é de que, dentro da religiosidade, o imperador ele também desempenhava a função de sacerdote. Ele podia ser um sacerdote. E ato contínuo no desenvolvimento disso, o entendimento foi crescendo de que o imperador era um Deus vivo que podia e, nesse sentido, devia ser adorado. E no contexto romano, embora não existisse também já em outros tempos e culturas, mas os romanos desenvolveram o conceito do imperador como Deus, como divindade, e surgiu então com os romanos o culto ao imperador. Imperador como Deus. Então começaram a ser construídos templos em honra ao imperador em vários lugares do império. E era requerido de todos os súditos que o imperador fosse também adorado. Numa cultura politeísta, onde se tinha muitos deuses, as pessoas, de modo geral, não tinham problema nenhum. Mas, para os cristãos, isso representava um grande problema, porque os cristãos tinham Jesus Cristo como único Senhor, né? E o imperador se autodenominava César, ou Kyrios, né? Em grego. E Kyrios significa Senhor
acima de todos, aquele que está acima de tudo e de todos. E os cristãos diziam que Jesus é Kyrios, Jesus é Senhor. E por isso os cristãos foram tidos como subversivos e tal, e foram perseguidos. Vamos tratar isso um pouco mais adiante melhor, tá bem? Dentro ainda dessa cultura romana e da religiosidade, que já invade agora o primeiro século dos romanos, surgiu um desenvolvimento religioso que os estudiosos chamam de religião de mistérios. Sobre esse nome, sobre esse título, estão muitas e diferentes práticas e tipos de práticas. Algumas características das religiões de mistério. Né? De novo, um grupo grande, diferenciado. A ideia era de que a pessoa era introduzida para uma espécie de culto e havia uma iniciação com práticas, com batismos, e que no que se prometia que aquele adorador iniciado teria uma comunhão com aquela divindade. Ao mesmo tempo, numa cultura tão estratificada como era a cultura romana, também a grega, onde havia poucos homens livres ou pessoas livres, e a absoluta maioria das pessoas eram escravos ou pessoas muito pobres, as religiões de mistério ofereciam nos seus encontros uma igualdade. Então, no encontro, naquele culto, todos eram iguais, não havia diferença entre o dono do escravo e o escravo em si. Um terceiro aspecto que as religiões de mistério ofereciam era esperança para as jornadas da vida ou para as dificuldades ou promessas em relação ao futuro. Prometiam também purificação de alguma forma, algum tipo de purificação e de imortalidade, né, que não morreria. E um último aspecto desses ritos de iniciação era participar de cerimônias diversas de purificação, refeições sacrificiais. O apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas aos Coríntios, quando ele fala sobre a participação dessas refeições. O que no Novo Testamento trouxe muito impacto dentro das religiões de mistério é o gnosticismo, que foi uma das linhas que se desenvolveu mais. O que era o gnosticismo? Gnosticismo vem de gnose, conhecimento, sabedoria. Em termos bem simplificados, o que pensava o gnosticismo, o que se dizia? Que o espírito era bom, o que era espiritual era bom, mas tudo que era material era ruim. Então, o importante era você fazer a sua afirmação de fé, a sua confissão de fé, aquilo que você acreditava em termos espirituais e tal, mas o que você fazia com o seu corpo não importava. Por isso, havia uma separação total entre a conduta e aquilo que se professava como fé. Ao mesmo tempo em que se entendia que a perfeição era adquirida por meio desse conhecimento místico e abstrato e tal, mais adiante, o gnosticismo ele foi para duas direções. Uma, o ascetismo, quando as pessoas se recolhiam do mundo, procuravam se afastar de todas as coisas materiais e procuravam, por assim dizer, um desenvolvimento espiritual, uma vida espiritual. Não se atinham a nada das coisas materiais, comidas, cuidados com os outros, bens e assim por diante, mas só o espírito importava, as questões religiosas. E o outro caminho foi exatamente no caminho oposto, que é o hedonismo.
E o entendimento era de que, bom, já que não conseguiremos a perfeição por meio do conhecimento, então vamos aproveitar a nossa vida, vamos viver a nossa vida, vamos viver todos os prazeres que nos são apresentados, estão disponíveis. Então era uma vida autocentrada, completamente, totalmente. Tudo o que me dá prazer, isso eu quero, isso eu posso fazer, isso eu vou fazer. Então é uma entrega total a isso. Quando eu estive no mestrado, já faz um bom par de anos, tivemos um semestre inteiro com um especialista que veio lá para o Instituto passar um semestre, porque ele era um dos grandes estudiosos sobre o gnosticismo, né? A religiosidade do primeiro século, a cultura religiosa do primeiro século, e focado especialmente no gnosticismo. E vários escritos do Novo Testamento, especialmente o Evangelho de João e as cartas de João, tem como pano de fundo o gnosticismo, porque já está mais para o final do primeiro século. Eu me lembro bem de que esse professor, ele continuamente ele dizia que a cultura do século 21 é muito semelhante à cultura do gnosticismo ou à religiosidade do primeiro século, em termos globais também, né? Do que se pensa, e eu sempre tenho pensado sobre isso, como que a cultura do primeiro século, o contexto onde o Novo Testamento nasceu, é tão parecido com o tempo no qual nós também estamos. Muito bem, então, sobre isso, lembrando aqui só que hoje temos informações um pouco mais precisas sobre o gnosticismo, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, no norte do Egito, no Alto Egito, foi descoberta, por assim dizer, uma biblioteca gnóstica num lugar chamado Nag Hammadi, e hoje temos à disposição também em português textos gnósticos, evangelhos gnósticos, e isso trazia muito problema para os cristãos, porque o gnosticismo usava muitos elementos do cristianismo e produzia essa mistura. Podemos dizer que é algo semelhante quando hoje se diz o evangelho espírita, o evangelho, né, o espiritismo segundo o evangelho e tal, né? Então, quando se fala, não, mas lá se menciona Jesus e assim por diante. Então, essa proximidade tênue, mas não correta, trouxe também muitas dificuldades para a igreja nascente, assim como para a igreja de hoje. Agora vou falar sobre o cristianismo como tal, que nasceu naqueles dias. Então, de novo, pensa em como era o mundo daqueles dias. Dentro desse mundo já temos o judaísmo, mas muitos judeus excluíram o cristianismo e no início o Império Romano reconhecia a singularidade do judaísmo, então não obrigava os judeus à adoração, embora que você viu ali no período dos Macabeus, os gregos perseguiram os judeus, né? Também isso aconteceu, mas de um modo geral, no Império Romano, os judeus tinham a sua autonomia e o seu respeito em relação às exigências que os romanos faziam. Mas os cristãos foram tidos como uma seita e não como uma religião, então aquela prerrogativa de um Deus só não valeu para os cristãos. Como você já ouviu, então temos um imperador que é considerado Deus, que se autoconsidera Deus, que requer uma adoração a si, mas os cristãos eles se negam a adorar o imperador como Deus. Surge a perseguição aos cristãos como
Nesse contexto surge a perseguição aos cristãos, como sendo um povo rebelde e insubmisso e, portanto, politicamente perigoso, né? A perseguição aos cristãos se deu, então, por causa desse conceito religioso com aplicação política. Quais são os elementos distintivos do cristianismo nesse tempo? Né? Olhando para os elementos tanto sociológicos como antropológicos, tá bem? Como vimos antes na religião grega, a característica fundamental era o politeísmo, muitos deuses. No cristianismo, o inverso, monoteísmo. No mundo permeado por milhares de deuses, o cristianismo requer e exige exclusividade em um único Deus, adorar um único Deus e considerar todos os demais deuses, manifestações, como falsos. Além disso, numa cultura em que todos os deuses tinham a sua representação de imagem, o cristianismo, assim como o judaísmo, requeria a ausência de imagens. Nenhuma imagem podia ser usada ou mencionada. Isso também era algo inimaginável para a cultura daquele tempo. Quando o apóstolo Paulo, relato lá de Atos, esteve em Atenas e eles chamaram ele para o Areópago, que era o lugar onde se faziam as exposições. Eles queriam saber quem era esse cara, esse tagarela, que parecia proclamar, anunciar uma nova religião. E Paulo começa dizendo que, estando pela cidade, eu vi vocês como muito religiosos, mas vi que vocês têm muitos deuses, e vi que tem um altar e onde estava escrito Deus desconhecido e não tinha imagem nenhuma. Por isso, exatamente esse Deus que não tem imagem, não é possível de ser representado. Esse Deus que vocês não conhecem, esse eu anuncio, falou o apóstolo Paulo. Assim também como a religiosidade da época, a cultura, não requeria nenhum comportamento ético, o cristianismo, pelo contrário, requer uma conduta muito ajustada à prática do dia a dia, ao modo de viver, ao modo de se relacionar com as pessoas, estilo de casamento, cuidado com os filhos, padrão moral, padrão ético em termos de honestidade e todas essas coisas que você conhece a partir do Novo Testamento. Então, para o mundo daquela época, esse tipo de exigência que vinha por meio da religião não era conhecido, era muito desconhecido e era, portanto, muito estranho nessa sociedade. E por isso, aos poucos, foi se criando dentro da sociedade romana uma nova cultura e uma nova sociedade, a eclesia. Eclesia significa os chamados para fora, que viviam sobre esse padrão de comportamento e padrão de conduta. Por isso a igreja era muito distinta da cultura da época, bastante diferente de hoje em dia, quando as pessoas que participam da igreja não são percebidas muito distintas da sociedade. Na época, isso era astronomicamente diferente em termos de modo de vida e padrão de vida e mentalidade. Pelos cristãos adorarem a um só Deus, veja só o que é interessante, os cristãos eram acusados de ateísmo, porque tinham um só Deus e excluíam todos os demais deuses. E houve algumas perseguições. Policarpo, o bispo Policarpo de Esmirna, dessa igreja do Novo Testamento, ele foi queimado, o seu martírio ele foi chamado de ateísta, porque excluiu todos os demais deuses.
Dentro disso, nós precisamos entender o conceito de Deus. Deus como aquele que é único, Deus que sempre foi eterno, Deus que criou todas as coisas no universo, Deus que fez tudo surgir por meio da sua palavra. Então, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem poder sobre todas as coisas, excluiu todos os demais deuses, tem poder sobre todas as coisas, sobre todos os lugares, não há nada que escape ao seu olhar, ao seu poder, ele está também em todos os lugares. Esse conceito de Deus era muito estranho para aquela cultura. Não dava para imaginar um Deus assim naqueles tempos. Um Deus que habita no coração das pessoas, um Deus que não requer um templo. Isso era inimaginável para aquela cultura religiosa daqueles dias, especialmente na medida em que se fala de como esse Deus se manifesta no poder do Espírito Santo. E, por assim dizer, para culminar tudo, o elemento mais distintivo era o conceito de salvação. Naquela cultura não existia a ideia, o conceito de pecado ou de perdição, e, portanto, também não havia uma ideia de salvação. Salvar do que? Para quê? Se nada está errado. E assim também, na verdade, no século XXI, existem pessoas que vivem e dizem, mas não preciso de salvação, eu estou bem, e assim por diante. Então, o cristianismo, pela sua pregação, mostra que o propósito criador de Deus ele foi desvirtuado, e há um pecado, há um resgate para ser feito dentro do mundo, da sociedade, do cosmos e também para as pessoas. Então, essa pregação da salvação e do Salvador era algo extraordinariamente estranho, e, paradoxalmente, nesse contexto todo, na medida que quando eu estudo isso, eu fico perplexo como o cristianismo ele penetrou nessa cultura, nessa sociedade, com tamanha rapidez, e pessoas foram acolhendo essa fé na sua própria vida, e em pouco tempo, no final do século IV, se tornou já a religião oficial do Império Romano. É um assunto que, mais adiante no nosso curso bíblico, nós vamos tratar com mais atenção sobre a missiologia, a mensagem de Deus, a mensagem da salvação e o impacto dessa fé concreta, desse Deus vivo que age, que realiza curas, essa experiência da fé que não havia na cultura greco-romana. Então, esse Deus que também vem ao encontro, Deus que se oferece, né, é algo muito distinto, e a concreticidade da fé, do amor, evidentemente foi impactando a vida das pessoas com quem se relacionava. Portanto, fé em Cristo, fé em Jesus, gerou uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo dentro do contexto greco-romano, dentro do Império Romano. Essa verdade continua válida para nós hoje do século XXI, 20 séculos depois. São os discípulos de Jesus, fiéis e submissos, obedientes a Jesus, que têm o poder de transformar o mundo. Pessoas sem nenhum poder, sem nenhum recurso, a maioria escravos, muito, muito, muito pobres, viraram o Império Romano, a maior superpotência mundial daquele tempo, mudaram ao avesso, vamos dizer assim. Mesmo que o mundo detivesse todo o poder, como no Império Romano, a igreja e os discípulos de Jesus impactaram essa realidade. E nesse sentido, quando nós lemos a mensagem de Jesus para
A igreja do final do primeiro século, a palavra de Jesus foi como que um refrão: fidelidade, fidelidade, sejam fiéis, mantenham-se fiéis. Essa é a mensagem essencial de Apocalipse, convocando os discípulos a manterem-se nesse caminho, estarem dispostos a pagarem o preço do discipulado, o preço da fidelidade. E essa é a mesma palavra que o Senhor da igreja continua a proclamar a nós, discípulos dele, no século 21, nesse tempo. Que essa palavra ajude você também a refletir sobre o modo como você vive a sua fé no contexto onde Deus plantou você. Que Deus abençoe você.